Olá, pessoal. Estamos de volta, retornando às nossas atividades. Desta vez, de uma maneira diferente, aulas online, certo? Então, vamos lá para a nossa aula de português, revisando o nosso último conteúdo visto em sala. Vocês lembram quais foram os últimos conteúdos que a gente viu em sala? Substantivo, artigo, e a gente ia começar a ver os adjetivos. Então, nessas primeiras aulas, eu vou estar fazendo uma revisãozinha dessas classes gramaticais, né? Substantivo e artigo. E depois a gente começa, de fato, com o adjetivo, ok? Vocês lembram o que são os substantivos? Alguém lembra? Então, vamos lá revisar o substantivo. Substantivo é aquela palavra que a gente utiliza para nomear os seres. Então, tudo aquilo que a gente vai dar um nome, aquele nome que a gente dá, cadeira, mesa, copo, prato, pessoa, menino, menina, casa, carro, Fernando, Fortaleza, Ceará, todos são substantivos. Tudo aquilo que a gente nomeia, a gente utiliza o substantivo, certo? E o substantivo, ele pode ser classificado em comum e próprio, substantivos comuns, substantivos próprios. E o que são os substantivos comuns? São os substantivos que nomeiam seres em geral, ou seja, seres genéricos, seres que pertencem a um grupo maior. Mesa, garoto, garota, menino, menina, tá? Já os substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres específicos, por isso são nome de pessoas, nome de lugares. Por quê? Porque identificam, nomeiam seres específicos. Fortaleza, Maceió, João, Maria, Carlos, ok? Já os substantivos concretos e abstratos são aqueles que nomeiam seres que são concretos, de maneira que eles não precisam de um outro ser para se realizar. Por exemplo, flor. A flor precisa de um outro ser para realizar? Não, ela existe por si só. Já o substantivo alegria precisa de um outro ser para existir. Vou dizer, a alegria chegou na nossa casa. Quem sentiu alegria, meu povo? Entendeu? Então, os substantivos abstratos são aqueles substantivos que nomeiam as nossas emoções e os nossos sentimentos. Quanto à formação, os substantivos eles podem ser simples e compostos. Como assim? Quando é que um substantivo é simples? Quando ele é formado por uma única palavra. Por exemplo, aqui nós temos o substantivo golfinho. Ele é formado por uma única palavra. Já o substantivo golfinho rotador, ele é formado por duas palavras, golfinho e rotador. Por isso, ele é um substantivo composto, porque os substantivos compostos são aqueles que são formados por mais de uma palavra, sejam elas ligadas ou não por hífen. Por exemplo, passatempo, girassol, são substantivos que são compostos, mas não apresentam hífen. Mas por que eles são compostos? Porque eles são formados por duas palavras, gira e sol, passa e tempo. Quanto à formação ainda, os substantivos eles podem ser primitivos e derivados. Quando é que o substantivo é primitivo? Quando ele não vem de nenhuma outra palavra, quando é ele quem gera as outras palavras. Por exemplo, gol e papel. Já os substantivos derivados, como o próprio nome diz, são aqueles que derivam de palavras que já existem. Goleiro, goleada, papelão, certo? Papelaria, são substantivos derivados. E nós temos ainda os substantivos que são coletivos, que são substantivos que, embora simples, embora no singular, indicam um grupo de seres. E aí no texto nós temos boiada, que indica o grupo de bois, e alcateia, que indica um grupo de lobos. Por isso que eles são coletivos. Álbum, por exemplo. São substantivos que, embora no singular, indicam um conjunto de seres, um grupo de seres, ok?
Ainda quanto à flexão do substantivo, lembra que o substantivo é uma palavra variável, então ela vai variar em gênero, masculino ou feminino. Ele pode ser masculino ou feminino, menino, menina. Em número, quando é que o substantivo se flexiona em número? Quando ele sofre a variação singular e plural, menino, meninos. E de grau, esse substantivo ele pode ser aumentativo ou diminutivo. Meninão, menininho. Ok? Quanto ao gênero dos substantivos, nós temos os substantivos que são uniformes e os substantivos que são biformes. Quando é que eu tenho um substantivo uniforme? São aqueles substantivos que apresentam uma única forma que serve para os dois gêneros, ou seja, ou ele é só no singular, ou ele é só masculino, ou ele é só feminino. Então, independente de ele marcar o gênero, ele vai ter uma única forma. Aí eu tenho a onça ou jacaré. Não existe o onça, não existe a jacaroa. Então, como é que eu faço para marcar o gênero dessas palavras? Eu vou precisar de uma outra palavra, que no caso é um adjetivo. A onça, fêmea, a onça, macho, o jacaré, fêmea, o jacaré, macho. E lembrando que os epicenos são unicamente para os animais, ninguém mais, somente para os animais. Substantivo epiceno se refere unicamente aos animais, não esqueçam disso. Eu tenho também o substantivo comum de dois gêneros. E o que são os substantivos comuns de dois gêneros? São aqueles que podem ser utilizados tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí nós temos o exemplo de dentista, aí eu posso ter o dentista, a dentista, como o estudante ou a estudante. Por isso que eu falo comum de dois gêneros, ele é comum aos dois. Eu posso utilizar o artigo para marcar o masculino, ou eu posso utilizar o artigo para marcar o feminino, porque aquele substantivo admite, ele permite que eu utilize os dois, certo? E eu tenho ainda aqueles substantivos que a gente vai chamar de sobrecomuns. Por quê? Porque eles existem só uma forma. Só no feminino, só no masculino. E se eu quiser marcar o gênero, eu vou precisar de todo um contexto. Por exemplo, criança e criatura. Aquela criança caiu. Como é que eu vou fazer para marcar o gênero nessa frase? Eu tenho como identificar que é um menino ou uma menina, que essa criança que caiu, um menino ou uma menina? Não, então eu vou precisar de todo um contexto. Aquela criança que caiu é um menino. Eu não vou precisar só de uma palavra, eu vou precisar de um contexto todo para identificar qual é o gênero daquela criança, certo? Já os substantivos biformes, e aí vale tanto para os animais como para as outras coisas, são aqueles substantivos que apresentam duas formas diferentes. Uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. E aí nós temos menino, menina, homem, mulher, aluno, aluna. Certo? Seguindo, continuando aqui com a nossa aula. Número dos substantivos. Como a gente já viu, o número dos substantivos é quando eu utilizo recurso na palavra para identificar se aquele substantivo está no singular ou se ele está no plural. E aí eu tenho que observar, porque eu tenho regras que vão indicar como é que eu formo o plural dos substantivos que são simples e regras que indicam o plural dos substantivos que são compostos. Então, para os substantivos simples e para os compostos, eu tenho uma regra que vale para os dois, que é a regra geral. O que é que a regra geral diz? Forma-se o plural em língua portuguesa acrescentando o S. Geralmente, as palavras que terminam em vogais, elas aceitam o S como plural. Cadeira, cadeiras. Eu disse geralmente, porque aqui no texto a gente tem balão e balões. Isso porque a palavra balão termina em A-T-O. E nem todo
nem toda palavra terminada em ate, o O, vai admitir simplesmente o S. Por exemplo, aqui eu tenho balão e eu tenho o plural de balão, balões. Já, por exemplo, a palavra cidadão, qual é o plural de cidadão? Cidadãos? De jeito nenhum, cidadãos, tá? Então, eu preciso olhar com cuidado essas regras e vocês podem revisar esse conteúdo, meu povo, nas anotações que a gente fez em sala e também no livro de vocês, certo? Substantivos terminados em R. Forma-se o plural acrescentando S. Açúcar, açúcares. Substantivos terminados em S. Forma-se o plural da mesma maneira que os terminados em R, acrescentando ES. País, países. Já os substantivos que são terminados em L, na verdade, na letra L, anzol, né? Formam um plural acrescentando IS, anzol, anzóis. E há alguns substantivos que não aceitam a marcação de plural na palavra. Como assim? Eles não sofrem variação de plural. Eles são sempre singular. E aí nós temos lápis e tórax. Se eu quiser formar o plural de lápis, eu vou precisar de um artigo. Então, a marcação do plural, vou colocar essa palavra no plural utilizando uma outra palavra, que são os artigos. O lápis, os lápis. O tórax, os tórax. Por quê? Porque vai ser essa palavra que vai me indicar que eu estou me referindo a mais de um ser. Já os substantivos compostos, quando eles têm a mesma estrutura do substantivo simples, ou seja, são uma única palavra, embora tenham duas, aí passa-tempo, girassol, eles formam o plural de acordo com a regra dos substantivos simples. Como assim? Passa-tempo termina em vogal, forma-se o plural acrescentando o S. Passa-tempo, passa-tempos. Girassol, substantivo composto, duas palavras, gira e sol, mas termina em L. Então, forma o plural da mesma maneira que o substantivo simples terminado em L. Girassol, girassóis. Já os substantivos que são formados pela união da preposição, somente o primeiro elemento vai para o plural. E aí nós temos pé de moleque, pés de moleque. Pano de prato, panos de prato. Quando o substantivo é formado por palavra repetida, somente o último elemento vai para o plural. Tico, 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 ticos. Ok? Quando o substantivo é formado por duas palavras, mas essas duas palavras sofrem variação, ou seja, elas admitem o plural, então as duas vão para o plural. Sofá, cama, sofás, camas. Por quê? Porque sofá admite plural e cama também. Eu tenho sofá, sofás, cama, camas. E a mesma coisa acontece com a palavra cachorro-quente. Cachorro, cachorros, quente, quentes. Ok? Então, quando a gente vai fazer o plural desses substantivos compostos e de alguns substantivos simples, a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque existem algumas regrinhas específicas, certo? Para concluir, nós temos o grau dos substantivos. Quais são os graus substantivos? Aumentativo, diminutivo. Só que eu tenho duas maneiras de marcar o grau do substantivo na palavra. Eu tenho a forma sintética e eu tenho a forma analítica. Como assim? Como é isso? A forma sintética é quando eu formo o plural quando eu formo o grau, eu indico o grau daquela palavra nela mesma, acrescentando o sufixo menino, meninão, menino, menininho. Então, esse é a forma sintética. Aí vamos ver aqui o exemplo. Carlos era um meninão. Ele era um menino grande. Luciana era uma garotinha. Ela era uma garota pequena. Observem que meninão e menino grande quer dizer a mesma coisa, mas são duas maneiras diferentes. Meninão é o grau aumentativo sintético. Garotinha é o grau diminutivo sintético. Já na forma analítica é quando eu utilizo uma palavra extra, um adjetivo.
para formar o grau daquela palavra, para indicar o grau daquela palavra, se é aumentativo ou se é diminutivo. Carlos era um menino grande, Luciana era uma garota pequena. Menino grande, garota pequena. É analítico porque vem de análise, então eu utilizo uma outra palavra para marcar o grau, ok? E por hoje foi só. Até a próxima aula, tá? E em breve eu vou estar preparando uns exercícios para vocês também. Não se preocupe, eu sei que vocês estão com saudade de fazer as minhas tarefas, né? Morrendo de saudade. Foram poucas as que eu passei. Não se preocupe, queridos, eu vou passar mais atividade. Até a próxima aula, gente. Tchau!